Boa noite, amados irmãos. Nós desejamos a todos os queridos a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus, que está acima de todo entendimento, esteja cuidando dos nossos corações. Nós estaremos lendo para a nossa meditação a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 23, o versículo 26. Assim diz a bendita palavra: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O tema para a nossa meditação é: dá-me, filho meu, o teu coração. Em Gênesis 1:26, lemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isto no aspecto espiritual, porque Deus é espírito. Em João 4:23, o Senhor Jesus Cristo, conversando com a mulher samaritana, ele disse que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é no aspecto espiritual. Somos seres espirituais que habitamos o corpo. Somos seres pessoais, assim como Deus é espírito pessoal. Herdamos suas qualidades, herdamos o amor, a vontade, a direção própria, a moral, o aspecto da alegria, da tristeza. São virtudes divinas e que nós herdamos. O pecado trouxe a imperfeição. Com a entrada do pecado em nossos corações, em nossas vidas, eu digo do ser humano, nós perdemos a perfeição, mas conservamos as características que recebemos de Deus. Perdemos a comunhão, perdemos o bom relacionamento que tínhamos com Deus, nosso Pai, nosso Criador. As consequências desta queda, as consequências desta perda de identidade perfeita. Com a queda veio a morte, e especialmente no aspecto espiritual, é importante nós refletirmos, pensarmos que a palavra morte significa separação. O homem ficou separado de Deus e, consequentemente, passou também pela morte física, quando o nosso espírito separa-se do corpo. O homem ficou separado de Deus e por causa do seu pecado e por causa da sua desobediência. Porque muitas pessoas ficam questionando o que é pecado e o que não é pecado. O pecado é desobediência, é errar o alvo. O homem passou a ser profundamente egoísta. E isto nós vemos atualmente, como é o nosso comportamento e daqueles que convivem conosco. O nosso vocabulário é: eu sei, eu posso, eu quero, eu tenho, eu posso fazer, eu posso possuir, eu quero, eu exijo, tudo em torno do eu, nosso ego exacerbado, exagerado. Surgiu também, desde então, o desejo de voltar-se para Deus, porque somos suas criaturas. E surgiram então as religiões, os desejos de
nos religarmos a Deus. A palavra religião, no seu original, significa religação. E Deus, desejoso de se relacionar conosco, suas criaturas, assim que o homem pecou e foi se esconder, Deus veio à sua procura. E lá em Gênesis 3:9, nós lemos um verso bem conhecido, que Deus vem e pergunta a Adão onde ele está. Com o desejo de voltar-se para Deus, surgiram as religiões, eu já disse, mas Deus nos deu Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, viveu entre nós com a missão de nos religar a Deus. Por esta razão, Jesus Cristo se apresentou como o caminho, a verdade e a vida. Este versículo bastante conhecido no meio cristão. E ele complementou: e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao pecar, o homem foi se esconder de Deus, isolou-se, envergonhado da sua atitude, condenou-se a si mesmo ao isolamento. Deus vem ao seu encontro, Deus vem à sua procura. E eu disse há pouco que a vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo e a sua morte na cruz é a prova desta procura, deste desejo de relacionar-se conosco. Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, disse: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus deseja, como Pai, relacionar-se conosco, seus filhos, suas criaturas, e nos conduzir de volta ao lar paterno e recebermos como herança o reino dos céus. Porque Deus pede: dá-me, filho meu, o teu coração. Porque o coração simboliza nosso ser espiritual, o homem interior. O coração simboliza o centro das nossas emoções, simboliza a vida. Deus nos criou pessoas, Ele não fez robôs, Ele criou pessoas. E há pouco eu disse que pessoas têm direção própria, vontade própria, o que chamamos também de livre-arbítrio. Por que Deus pede o nosso coração? Porque quer, deseja ver em nós submissão, desejo de estar com Ele, desejo de adorá-lo, desejo de servi-lo, desejo de nos identificar com Ele, porque somos a sua imagem. Como são os nossos corações? Jeremias 17:9 diz que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas. E ele ainda complementa dizendo: e perverso, quem o conhecerá? Em Mateus 15:19, Jesus Cristo disse: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, mentiras e blasfêmias. Este é o coração do homem em seu estado natural, antes dele converter-se ao senhorio de Jesus Cristo.
Provérbios 4:23, o sábio nos orienta sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, ou seja, nossas atitudes, nossas ações. Mas já em Ezequiel, há muitos séculos antes de Jesus nascer, o Senhor Deus, através do profeta Ezequiel, falando ao povo de Israel, disse: E vos darei um novo coração, e um novo espírito, e tirarei o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, ou seja, um coração flexível, maleável. Nós estamos concluindo a nossa meditação. E no Salmo 109, no versículo 22, o rei Davi disse: Porque estou aflito e necessitado, dentro de mim está aflito. Outra tradução diz: dentro de mim está ferido o meu coração. Nosso coração, ou os nossos corações, podem estar feridos pela prática do pecado. Nossos corações podem estar feridos pela traição de alguém que amamos. E aqui é interessante nós fazermos uma observação. Ninguém será traído por pessoas estranhas. Nós sempre, quando sofremos traição e desilusões e traições, são por pessoas chegadas, né? Pessoas amigas, pessoas que amamos, pessoas com as quais convivemos. Então, nosso coração pode estar ferido pela prática do pecado, repito, pela traição de alguém que amamos, pelas desilusões, pelas ofensas de amigos e familiares, pelos assédios e por frustrações. Enfim, são múltiplos os motivos que ferem os nossos corações. E o coração ferido, o coração machucado, o coração sofrido, ele não tem prazer na adoração, ele não tem prazer no louvor, não tem prazer na gratidão, também não nutre disposição para amar a Deus e para servi-lo. Por estas razões, Deus diz: dá-me, filho meu, o teu coração, com o objetivo de curar nossas feridas, com o objetivo de nos sarar, com o objetivo de nos revigorar, com o objetivo de levantar-nos do abatimento e nos fazer triunfar. Este é o propósito de Deus quando Ele diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Ele está dizendo: dá-me a tua vida, dá-me todo o teu ser. Deus deseja relacionar-se conosco. E o versículo lido tem um complemento: e os teus olhos observem os meus caminhos. Este é o desejo, o grande desejo do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter aprendido mais um pouquinho, porque dentro do nosso ego, dentro da nossa autossuficiência, nós tentamos, nós pensamos que podemos viver da nossa maneira
e sermos felizes à nossa maneira, mas não é verdade. O melhor que fazemos é entregarmos então nossa vida, o nosso coração ao senhorio do Senhor nosso Deus e Pai e do seu Filho Jesus Cristo e recebermos em nossa vida a bênção do Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Que Deus nos abençoe. Vamos orar a Deus. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua santa palavra, porque ela, ó Deus, nos ilumina, ela nos esclarece, ela nos ensina. O Senhor deseja um bom, um excelente relacionamento conosco, como nosso Pai, e nós devemos desejar, ó Deus, este relacionamento bendito como teus filhos. Ajuda-nos, cura as nossas enfermidades físicas e espirituais e emocionais, ó Deus. Enfermidades que nos separam do Senhor, o nosso ego, o nosso orgulho, nossa autossuficiência, Senhor, nossa autojustificação, autossantidade. Senhor, tenha compaixão de todos os teus filhos, especialmente aqueles, ó Deus, que estão passando por alguma enfermidade física. Visita, liberta, devolve a saúde, Senhor, que nós tanto precisamos dela. Mas cuida da nossa alma, consola o nosso coração. No nome santo de Jesus oramos. Amém, ó Deus. Que Deus a todos nós nos abençoe e nos dê a sua bendita paz. Eu desejo aos amados irmãos uma semana de muita prosperidade, muita saúde, muita paz e harmonia no seu lar, uma semana, enfim, de sucesso para você, amado irmão, sua família e também os seus familiares. Que todos nós possamos ter em nossos corações a paz que só Jesus Cristo pode dar. Ele disse: a minha paz vos dou. E complementou: não vou lá dou como o mundo a dá. Que Deus nos dê essa paz. Amém.